irmãos. Graças a Deus em cada coração, amém? Estamos indo para o fim do nosso retiro. Certamente, para cada um foi uma experiência maravilhosa. E Deus tem muito ainda para falar com a gente que ainda não acabou, amém? Então, eu queria começar esse culto com esse louvor. Foi escolhido por questão de a gente deve se entregar a Deus, porque Ele conhece nós além do que nós nos conhecemos. Então, vamos começar assim. Senhor, me conhece.
precisamos, Pai, estar na Tua presença, Deus. Nos santos que onde o Senhor está, Pai. Teu Filho morreu, Pai, se entregou por nós, para que a gente pudesse ter acesso ao Senhor livremente, Pai. E hoje escolhemos estar com o Senhor, Pai. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas a gente escolheu a boa parte, Pai. Escolhemos estar aos Teus pés, Deus, ouvindo o Senhor, aprendendo com o Senhor, Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória, seja para todo sempre. Amém. Nós venhamos prestar o melhor culto e o melhor louvor a Ele.
Amém. Podem se sentar. Agora sim, gostaria de chamar o pastor aqui para fazer o momento mais importante da manhã. Esperamos ansiosamente pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar pelo Senhor, para que Deus venha falar conosco aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, gostaria, Senhor, de agradecer por essa manhã. Muito obrigada, Senhor. Abençoe, Senhor, agora esse momento da palavra. Senhor, que realmente o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que não seja, Senhor, apenas, Senhor, a vida do pastor, mas que seja o Senhor através da vida dele, Senhor. Abençoe a vida dele, Senhor. Capacite, Senhor, o seu filho. Coloca no coração dele, Senhor, na mente dele, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui hoje. Use-o, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus, isso é o que te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, é um prazer muito grande estar aqui. Já quero agradecer esse convite, essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã, nesse dia chuvoso, mas a presença de Deus está aqui, amém? Quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 3. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Wesley, sou pastor ali na Igreja do Nazareno em Angra dos Reis. Me conhece? Pastorei ali já junto com a minha esposa, já há 9 anos. Agora com duas menininhas, 2 filhas. O pessoal quando me chamou, falou, pode trazer sua família. Eu falei, é melhor não. Eu vi que as meninas estavam nadando nessa hora na piscina. Eu deixava-las em casa tranquila. A esposa está lá na igreja agora nessa manhã. Vim com 2 irmãos lá da igreja. O Nelson e o Enzo me acompanharam aqui nessa oportunidade. É muito bom a gente estar junto com a família do Senhor. A gente vai se encontrar no céu, amém? Amém. Em Jesus. Capítulo 3, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: o Senhor, ó Rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trompeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó Rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó Rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Até aqui, mas deixa sua Bíblia aberta aí que a gente vai em outros versículos desse mesmo capítulo. Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse tempo. Fale ao nosso coração. Somente a sua palavra tem o poder da vida eterna. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, esse é um texto que eu gosto bastante. Quando eu fui convidado, eu estava orando a Deus, pedindo uma direção. Deus colocou esse texto no meu coração, onde os personagens centrais do livro de Daniel são todos amigos. Os personagens centrais são 4 amigos: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que não está nesse episódio, provavelmente porque ele estava em outra província. E aqui, todos eles foram levados juntos com milhares de outros judeus para a Babilônia, cativos, por conta de um ato do rei Ezequias, 100 anos antes, quando ele abre as portas de sua casa para os espiões da Babilônia. Ele mostra tudo dentro da sua casa para aqueles homens da Babilônia. O profeta Isaías vai: o que esses homens da Babilônia viram na sua casa, Ezequias? Ele fala: viram tudo. Viram o palácio, viram as armas, viram tudo. E aí Isaías decreta a sentença: por causa disso, os teus filhos serão levados cativos para a Babilônia. 100 anos se passam, a profecia se cumpre em Daniel e seus amigos, por conta de um erro de Ezequias, 100 anos antes, de abrir a porta para quem não deveria. Agora Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e centenas de outros judeus são levados como escravos para a Babilônia.
E agora eles chegam lá, tem que conviver nesse ambiente. Talvez você vai se lembrar do capítulo 1, onde Daniel decide: a gente não vai comer carne, a gente não vai comer comida gostosa, a gente vai comer legume e beber água. Engraçado que eles comendo isso, a Bíblia diz que eles ficaram mais gordinhos do que... esse aqui eu não gosto. Comer negócio de comer legume engorda também. É doce, carne, está tudo liberado. Mas essas comidas eram comidas consagradas aos ídolos. E Daniel decide não comê-las e ficar. E a Bíblia diz que eles estavam mais fortes, mais aparentes do que aqueles que comiam as iguarias, as comidas consagradas aos deuses de Nabucodonosor. E aí o tempo vai passando. A Babilônia é considerada na Bíblia como um lugar de pecado, onde tudo era permitido, onde os deuses, outros deuses, centenas de outros deuses eram adorados. Então esses homens estavam num lugar totalmente oposto àquilo que eles acreditavam. Estavam numa terra estranha, com deuses estranhos, costumes estranhos, lugar pecaminoso, onde o pecado era liberado, era quase que obrigatório. Parece até que a gente está falando dos dias de hoje, onde o mundo é quase que nos obriga a pecar. E se nós não pecarmos, nós somos de outro planeta, nós somos atrasados. O mundo para nós hoje é a Babilônia. Uma vida fora da igreja, uma vida longe de Jesus, para nós hoje é a Babilônia. E a gente tem que ter um comportamento tal como esses homens tiveram, esses jovens tiveram. E aí, o desafio para eles, para nós, é ser fiel a Deus, mesmo no meio de tudo isso. Ser fiel a Deus no meio de uma sociedade de pessoas onde o pecado é algo comum, é um padrão de vida, onde o errado é quase que um padrão, onde fazer as coisas certas parece que é errado. Às vezes eu estou dirigindo no Rio, e aí eu paro no sinal, e aí o pessoal passa, e quem vem atrás buzina. Eu falei: poxa, parece que eu estou errado, né? Eu paro no sinal, parece que eu me sinto um pecador parando no sinal aqui, porque estão buzinando, xinga a gente porque eu parei no sinal vermelho. E às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, as pessoas parecem que a gente é que está errado, por estar vivendo uma vida com Deus. Mas no final, vai valer a pena. No final, o certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo o contrário. Que existam aqui, como existiam aqui, que existam no nosso meio aqueles que decidem fazer o certo a qualquer custo, amém? E sejamos nós. Mas só é possível viver essa vida, só é possível ter esse padrão de vida, se manter fiel a Deus, se nós tivermos uma vida de sacrifício vivo. É impossível uma vida de fidelidade, uma vida com Deus, no mundo que nós vivemos, se nós não decidirmos diariamente, ao acordar pela manhã: eu vou me apresentar hoje como um sacrifício para Deus. Eu vou me apresentar hoje como um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Se eu não decidir isso diariamente, é impossível viver uma vida com Deus, fiel a Deus nesse tempo. Nós precisamos ter essa decisão diária. Esses homens tinham, esses jovens tinham, e eles estavam lá vivendo a sua vida quando Nabucodonosor faz uma convocação: vou construir uma estátua, uma imagem minha mesmo, e vou colocar lá, chamar os músicos, e eles vão tocar uma música. Provavelmente esse ato de se prostrar ali e adorar a estátua era um juramento de lealdade ao rei, que ele estava querendo dos judeus. O povo da Babilônia já era um povo leal a ele, mas ele queria essa lealdade também do povo judeu. Então ele convoca o povo para adorar diante da estátua dele, para demonstrar lealdade. E a gente vê como o serviço, a adoração reflete lealdade. Por isso eu e você, para demonstrarmos a nossa lealdade a Deus, precisamos servi-lo, precisamos adorá-lo, porque isso reflete lealdade ao rei que nós servimos. E aí, quando a gente vê o que Nabucodonosor pede, ele fala: na hora que os instrumentos começarem a tocar, todo mundo dobra os seus joelhos e me adora. Isso leva a gente a pensar como o mundo espiritual se preocupa com a adoração. Mas e se eu não quiser adorar? Está morto.
Quem não adorar vai para a fornalha. Olha como o mundo espiritual se preocupa com a adoração das pessoas. E não somente aqui nesse caso, mas também lá no Novo Testamento, quando Jesus está no deserto, o diabo vem tentar falar: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo o que você quiser. Olha como o diabo, como Satanás, como os demônios desejam também adoração, porque a adoração é uma arma de guerra no mundo espiritual. Quando uma pessoa adora, ela está dizendo: eu pertenço ao ser adorado. Quando uma pessoa se prostra, adora, eu me rendo a esse a quem eu adoro. Então, quando Nabucodonosor exige a adoração do povo, ele estava falando para o povo dizer através da sua adoração: eu pertenço a Nabucodonosor. Quando o diabo exige essa adoração, pede essa adoração de Jesus, ele estava dizendo: me pertence. Por isso, o mundo espiritual disputa a nossa adoração. Por isso, o mundo espiritual deseja a nossa adoração. Tanto o lado das trevas, quanto o reino da luz. Porque, e aí, para o reino de Deus, a nossa adoração tem que ser completa, 100%. Para o reino das trevas, se eu der 0,1%, eles já estão satisfeitos, porque tudo que o diabo precisa é de uma brecha. Então eu sou 99% de Deus, mas 1%, eu entrego aqui a minha adoração, eu escuto esse tipo de música. Todas as músicas, nada no mundo espiritual é por acaso. Nada no mundo espiritual está, a palavra me fugiu, está ali por um acaso. Tudo tem um lado. E Nabucodonosor exige que o povo de Deus venha para o lado dele. Mas hoje, em nome de Jesus, a gente declara para o mundo espiritual: a nossa adoração é somente do Senhor, amém? Você pode declarar isso: a minha adoração é somente do Senhor. O mundo espiritual se preocupa com isso. E aí, Nabucodonosor já tinha lá uma fornalha. Provavelmente as fornalhas naquele tempo certamente eram usadas para fabricar tijolos, mas também para derreter metal, fazer fundição. Provavelmente ela estava ali para fabricar a própria estátua de ouro dele. Então já tinha, ele falou: já tem uma fornalha aqui mesmo, quem não me adorar vai para dentro dela. E aí vai ser misturado com o metal, com o ouro, e vai viver a estátua para sempre. Vai estar ali junto da estátua. Uma fornalha que podia chegar de 900 a 1000 graus centígrados. Imagina o calor desse. Quase parecido com um bambu. Mas o decreto era esse: quem não adorasse seria lançado na fornalha. Quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. E no meio daquela multidão, repito, muitos jovens de Israel, centenas, milhares de jovens de Israel, 3 decidiram não se dobrar diante da estátua. 3. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente fica preocupado, porque a proporção de quem está disposto a ser um sacrifício vivo é pequena demais. Mas eu creio pela fé, em nome de Jesus, diante de uma multidão de jovens que existe, alguns virados da noite, na balada, nós somos aqueles que decidem não se prostrar diante da estátua. Nós somos aqueles que decidem ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pode não parecer, mas fazer o que todo mundo faz destrói mais do que a fornalha. Imagina aquela multidão, amigos deles, que se dobraram. Quando tocou os instrumentos, aquela multidão se dobra. E aí 3 ficam em pé, os amigos olham para ele. E alguém fala: Nabucodonosor, tem 3 aí que não se dobraram. Inclusive, eles nem servem o seu Deus. E sabe quem é? É aquelas pessoas que você colocou como responsáveis aqui no reino. Esses homens queriam o posto que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ocupando. E a Bíblia diz que eram os caldeus, os mesmos que foram livres por Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. Vocês não vão interpretar, não vai morrer todo mundo. Daniel falou: peraí, eu vou consultar Deus, e Deus vai dar resposta. E todos foram livres, ou se mantiveram vivos por conta de Daniel. Agora, na primeira oportunidade, eles falam:
Não, eles, entendeu? Mata. Nem todo mundo que a gente ajuda hoje vai nos ajudar amanhã. Mas isso não pode mudar quem a gente é. Isso não pode mudar o meu coração. Algumas pessoas que a gente ajuda hoje, amanhã podem nos trair. Mas isso não vai mudar o meu coração, fazer com que eu deixe de ajudar outros que pelo caminho vão precisar. Porque o que o outro faz comigo não pode mudar a minha essência. O que o outro faz com você não pode mudar quem você é. Você é um servo de Deus, um filho de Deus, isso é que importa. Mas a maioria se dobra. E talvez, num primeiro momento, pode parecer que eles estavam indo por um caminho errado, um caminho que iria matá-los. E aí quando o rei ainda dá outra chance, eles falam, não, a gente não vai se dobrar, então pega eles, aumenta a fornalha e joga eles lá dentro. Aqueles que se dobraram podiam ter pensado, ainda bem que Deus entende, pô. Vou ficar aqui, evangelizo, vou fazer de fraco para ganhar os fracos. Eu me dobrei aqui para adorar, só para não morrer, porque se eu morrer, quem vai evangelizar os outros? Não, eu estou numa estratégia aqui para continuar fazendo a obra de Deus. Poderia ser um pensamento inicial. Pensamento inicial, vou para o carnaval evangelizar. Vou inclusive me fantasiar também. Fazer de fraco. E eles poderiam pensar que estavam ali em alguma vantagem. Quando viram os homens sendo lançados dentro da fornalha, eles podiam pensar, ainda bem que eu me prostrei, que Deus entende eu ter me prostrado. Mas agora eu quero que você imagine comigo, quando os judeus, quando o povo de Deus viu aqueles 3 homens andando dentro da fornalha com mais um, quando eles viram aqueles homens saindo de dentro da fornalha, nem cheiro de fumaça, a Bíblia diz que tinha na roupa dele. Você pensa? Antigamente tinha mais isso, né? A gente estava com a roupa no varal, a mãe mandava, vai, tem um vizinho com roupa fogo, corre lá pegar a roupa. Já ficava com cheiro. Quilômetros, agora os caras dando fogo, a Bíblia diz que nem cheiro. Alguém cheirou eles para falar isso. Deixa eu sentir. Nem cheiro na roupa deles de fumaça tinha. Imagina todos os outros que se dobraram. Como é que ficou a mente? A fornalha, fazer o que todo mundo faz, destrói mais do que a fornalha, porque eles foram dormir com aquilo na consciência. Ao peso na consciência. A culpa, poxa, se eu tivesse ficado em pé, Deus tinha me livrado também. Se eu não tivesse me dobrado, Deus tinha me guardado também. E aqui, ó, fazer o que o mundo faz, destrói muito mais do que a fornalha. Porque o peso do pecado é muito pior. Porque as portas que estão abertas para os demônios são muito piores do que uma fornalha. Às vezes o peso de uma culpa que se carrega o resto da vida. Uma consciência pesada que se carrega o resto da vida. Porque, não, eu não vou para a fornalha, mas fazer o que todo mundo faz destrói mais do que a fornalha. Imagina a mente deles. Por isso, Paulo vai nos convidar a apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando Paulo escreve essa carta para os romanos, no capítulo 12, ele está em Corinto, de viagem para Jerusalém, onde ele seria preso e levado para Roma, para o mesmo lugar onde ele escreve a carta. E agora ele está preso em Roma, e ele escreve outra carta e manda para Timóteo. Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, nem do seu encarcerado que sou eu. Inclusive, Timóteo, vem me visitar, porque todo mundo me abandonou. Paulo está se lembrando e fazendo Timóteo lembrar de Romanos 12. Se apresente a Deus como um sacrifício vivo. Porque quando Paulo convida Timóteo para vir até Roma, estavam em uma época de perseguição aos cristãos, oficializado pelo governo. Porque até então, dos discípulos, a perseguição era informal. Não gosto de cristão, sai de perto de mim. Agora Nero, ele coloca como lei perseguir os cristãos. Quando ele coloca fogo em Roma, alguém fala, pô, Nero colocou fogo em Roma. Ele falou, foi eu não, foram os cristãos. Ele coloca a culpa nos cristãos e começa, agora é lei, vamos matar todos os cristãos. Começa a perseguir os cristãos. A loucura de Nero. E aí agora, Paulo fala, vem visitar, Timóteo, está tranquilo aqui, pô. De vez em quando eles pegam os cristãos, jogam na arena, o leão comer, os gladiadores partir no meio, está tranquilo, não fica com medo não, Timóteo. Vem me visitar.
se apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. É não ter medo do que vai acontecer. A nossa vida de sacrifício, ela será testada. Eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso será testado. O mundo espiritual fará questão de testar a nossa vida como um sacrifício a Deus. Você pode pensar que Deus poderia ter impedido a construção da estátua? Deus tem poder ou não tem para impedir a construção daquela estátua de Nabucodonosor? Ele impediu lá a construção da Torre de Babel. Quando vamos chegar até o céu, Deus falou: não, confundiu as línguas e acabou a obra. Agora está construindo uma estátua ali para o povo dele ser obrigado a adorar. Deus poderia muito bem dar um jeito e falar: não vai sair dessa obra não. Deus poderia mandar uma chuva torrencial, vamos acender a fornalha, chuva em cima do fogo. Falou, bem. Deus podia mudar o decreto. Deus podia, como nos capítulos para frente, dar uma loucura em Nabucodonosor e ele não vou construir mais nada. Deus podia impedir que fosse aquecida a fornalha 7 vezes mais, que os servos dele, que os 3 jovens fossem atados e jogados vivos dentro do fogo. Deus podia muito bem impedir. Mas como eles seriam testados se eles realmente estavam apresentando a sua vida como um sacrifício a Deus, se tudo isso não acontecesse? Como eu mesmo vou saber que eu sou um sacrifício vivo se as fornalhas não vierem na minha vida? Se eu não estiver de frente, ou eu escolho a fornalha, ou eu fujo dela para longe de Deus. Como eu vou saber que eu estou disposto a ser um sacrifício vivo? É só diante das fornalhas que eu vou saber isso. O Deus que nos testa para saber, Ele nos livra dentro da fornalha. Ele vai nos permitir a prova, mas vai nos livrar dentro da prova. Muitas vezes, por que Deus deixou isso acontecer? Ele vai estar lá com a gente. Ele vai estar lá com você. Porque nós vamos ter 2 opções na nossa vida, sempre. Ou eu posso adorar Nabucodonosor fora da fornalha, ou eu posso glorificar a Deus dentro da fornalha. E a escolha vai ser minha. A escolha vai ser sempre minha. Eu posso ficar do lado de fora, não entrar na fornalha e adorar Nabucodonosor, ou eu posso ser jogado na fornalha, dentro da fornalha, e glorificar a Deus com a minha fidelidade ao Senhor. A escolha sempre vai ser minha. Uma vida sem sacrifício, ela adora Nabucodonosor. Mas uma vida como um sacrifício vivo, ela adora ao Senhor. Ela adora a Deus. De um jeito ou de outro, alguém vai estar sendo adorado. De um jeito ou de outro, a minha vida, ela vai estar revelando a adoração a alguém. Querendo ou não, a minha vida vai revelar a adoração a alguém. E aqueles jovens mostram para nós que é possível viver uma vida de sacrifício, mesmo que a gente esteja lançado dentro da fornalha. É possível a gente viver uma vida de sacrifício. Esses jovens, eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar. Não, pecar não, eu prefiro morrer. Não, fazer algo contrário a Deus, não, eu prefiro morrer. E aí, quero compartilhar com você 3 coisas para nós sermos um sacrifício vivo. 3 coisas, primeiras delas. Deixa sua Bíblia estar aberta aí comigo. Como ser um sacrifício vivo? Versículo de número 12. Seja sempre fiel. Olha o que está dizendo no versículo 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Seja sempre fiel, independente das circunstâncias. Esses jovens foram fiéis. O mundo tem uma fornalha particular. O mundo tem as suas fornalhas que, volta e meia, eles vão tentar nos jogar dentro dessas fornalhas. Quando nós expressarmos a nossa fidelidade a Deus, o mundo vai tentar nos jogar dentro da fornalha. As fornalhas de rejeição. Nós seremos em vários lugares rejeitados por sermos fiéis a Deus. Nós seremos em vários lugares isolados,
Ficaremos sozinhos, solitários, por decidirmos viver uma vida de sacrifício, uma vida de fidelidade a Deus. As pessoas, perderemos amigos, perderemos lugares para ir, perderemos festas. Nós seremos lançados na fornalha do isolamento, por decidirmos ter uma vida de fidelidade a Deus. Nós seremos desprezados em alguns lugares, em outros injustiçados, praticarão injustiça, nos vamos menosprezar, vamos lançar nessas fornalhas, simplesmente porque nós decidimos ser fiel a Deus. Não, eu não bebo, não, eu não fumo, não, eu não faço isso, eu não tenho relação sexual antes do casamento, eu vou casar virgem. Não, eu vou para a igreja, hoje tem culto, hoje tem um congresso, não, eu vou. Isolado, solitário, menosprezado, injustiçado. São as fornalhas que o mundo vai tentar nos jogar, porque nós decidimos ser fiel a Deus. Mas a maior forma de glorificar a Deus é uma vida de fidelidade. A maior forma de nós sermos fiéis a Deus é uma vida de fidelidade. E fidelidade ela é constante, fidelidade ela é diária, fidelidade ela não pode ser quebrada em momento algum. Então, Deus entende se eu vou só hoje. Sabe que tinha um homem que ele se casou com uma mulher. Um belo dia ele chegou em casa, a mulher dele estava se arrumando. A mulher dele se arrumando toda, se maquiando. Quando ele olhou no celular, será que ela me mandou uma mensagem que a gente vai sair? Eu não estou sabendo. E o homem já fica temeroso. Será que eu estou esquecendo alguma data especial? Ela está se arrumando e o homem, mas que dia é hoje, meu Deus? E começou a procurar, será que dia é hoje? Será que não é o dia do nosso casamento, do namoro? Será que é o dia do primeiro beijo? Será que é o dia do quê? Por que essa mulher está se arrumando e não me falou nada? Será que eu estou esquecendo? E ele começa a ficar preocupado. E ele vai tomar banho também, vai se arrumar. Não sei lá para o que ela está planejando. Só sei que o cara está pronto e falar: vamos, qualquer coisa, vamos, para onde você quer ir? Mesmo sem saber. E ele começa a preparar. Ela fala: o que tem hoje? Ela fala: não, pode ficar em casa. Eu reencontrei o meu ex, vou passar hoje com ele, mas amanhã eu volto. Peraí. Não, mas é só uma noite. Amanhã eu volto, só para matar a saudade. Amanhã eu volto. Você aceitaria isso? Que negócio absurdo é esse? Mas às vezes, nós não, muitos fazem isso com Deus. Só hoje. Só uma vez. E a gente quebra a nossa fidelidade por um momento. A gente quebra a nossa fidelidade a Deus por um momento. Um momento tirou Adão e Eva de dentro do jardim. Fidelidade, ela não pode ser negociada ainda que isso nos custe a nossa vida. A fidelidade, ela não pode ser negociada em momento nenhum. 3 jovens tiveram coragem de discordar de uma multidão, de ir contra um decreto real, de preferir a morte a quebrar a sua fidelidade com o Senhor, a quebrar a sua fidelidade com Deus. Você pode colocar a mão no seu coração e declarar sobre você mesmo: eu vou ser fiel a Deus. Fidelidade. De vez em quando o ex vai aparecer aí: oi, sumido, sai pra lá, rela-te de mim, Satanás. Pode falar. Pode falar pra ele: rela-te de mim, Satanás. O mundo, situações antigas do nosso passado vão nos dar um oi. Arreda-te de mim, Satanás. Sou fiel ao Senhor. Como ser um sacrifício vivo? Segundo, tenha convicção. Versículo 17, olha o que está dizendo. Versículo 17: tenha convicção. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Convicção. Não, eu acredito nisso. É por isso que hoje o maior ataque é a nossa convicção. Existem tantas supostas verdades. Não, mas isso daí não é uma verdade, isso daí não é verdade. Existe uma verdade. E ela a verdade sempre será absoluta. Quem gosta de azul aqui? Quem gosta de amarelo? Se eu falar para quem gosta de amarelo que o azul deixou de ser amarelo, isso é verdade? Se eu falar para você, gente, a partir de hoje 2 mais 2 é 5, isso é uma verdade? Saiu no noticiário amanhã, 2 mais 2 é 5, mudou a regra da... É verdade? Não, porque a verdade é absoluta. Ela não muda. E a verdade é uma pessoa, e ela é Jesus. Por isso que há um ataque tão maçante contra as nossas convicções. Porque quem tem as suas convicções abaladas, o diabo consegue tirar do poço. O diabo consegue entrar na vida dessa pessoa. Quando a convicção é abalada. Esses jovens, eles tinham uma convicção. Não, eu não vou prestar culto. Se Deus pode me livrar da fornalha, Deus pode me livrar das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não quiser fazer isso também, eu tenho uma convicção. E essa convicção não muda. Eu tenho um Deus e só Ele é digno da minha adoração. Eu sirvo um Deus e só Ele é digno que eu me prostre diante dEle. Isso não vai mudar. Nem mesmo diante da possibilidade da morte. Nem mesmo diante da possibilidade de eu pegar essa salva aí que você está preparando para mim. Não muda. A minha convicção é uma e ela não muda. Eu não sei se você já foi para uma fornalha em situações da vida. Eu fui, e estou assim, eu estou cheirando fumaça porque Deus não deixa, mas saí há pouco tempo. Passei por uma enfermidade, muitos me ajudaram lá do Colégio Naval de Angra. Eu tive uma doença chamada acalagem, onde meu esôfago fechou. O órgão de passagem para o estômago fechou, não passava, nem água. Não conseguia mais me alimentar, perdi 20 quilos. E eu fiquei com Deus, porque você está deixando isso acontecer comigo? Estou fazendo a sua obra, estou aqui trabalhando, construindo a igreja. A obra da igreja ficou até mais devagar. Eu não tinha força para nada, não conseguia mais me alimentar. Perdendo o que eu falei, vou morrer. Estava caminhando para a morte. E aí, Deus abriu uma porta de um médico fazer cirurgia, 22 mil reais na cirurgia. Muitas pessoas lá no Colégio Naval me ajudaram com entenoférias, muita gente que eu nem conheço. Fiz a cirurgia, agora estou comendo até o vento. Recuperar o tempo perdido. Mas você acha que não passou na minha cabeça? Por que Deus não evitou a doença? Fazendo a obra. Deus podia ter evitado esse tempo de enfermidade. Deus podia não ter deixado eu sofrer tanto tempo. Eu não tinha força para nada, nem para segurar minha bebezinha. Eu não tinha força. Não conseguia pregar, eu não conseguia falar. Não tinha força. Fiquei 3 meses sem pregar na igreja. Não tinha. Deus, não tem. Abrevi esse tempo. Deus podia ter me tocado com cura. Vamos orar. Falou, opa, ora para mim. Alguém estendia a mão e colocava a cabeça assim, vai, cura. Queria ser curado, Deus me cura. Podia ter resolvido mais rápido, não fui fazer uma cirurgia e eu tenho uma dificuldade como médico. Tem. Não sei se é coisa do homem, se sou só eu, né? Deixa eu falar um negócio importante para vocês. As mulheres falam que os homens são fracos. Gente, vocês têm que entender que a gente é feito do barro. As mulheres são da costela, né? O que é mais forte? Molhou, a gente já fica mais, né? Tá balançado. Eu não gosto de médico, não gosto de injeção, não gosto dessas coisas. Tá eu lá internado, injeção para resolver. Meu Deus, me tira dessa fornalha. Assim. Deus não me livrou de passar por essa situação, mas Ele estava lá comigo. Ele passou comigo. Isso é convicção. Deus não me livrou de passar, mas Ele passou comigo. Meus, convicção é saber quem Deus é, independente se Ele faz ou não o que a gente precisa que seja feito. Eu precisava ser curado de uma forma miraculosa, não aconteceu, mas eu tenho convicção de quem é Deus.
Convicção é fazer o que precisa ser feito, independente das consequências. Aqueles homens precisavam ficar de pé, independente do que viria a acontecer com eles. E eles ficaram de pé porque convicção é fazer o que precisa ser feito. Logo que eu fiz o procedimento, comecei a me recuperar, pensei, oh, glória a Deus, né? Estou saindo da fornalha agora, meu telefone toca. Estou atento. É o pastor Wesley da igreja de Nazaré. Eu falei, sou eu. Aqui é o fulano de tal, chefe do comando vermelho. Então eu falei, rapaz, deve pedir para eu orar por algum bandido agora. Chefe, não sei o quê. Eu falei, então posso te servir, meu amigo? O negócio é o seguinte, a gente está com os colegas presos aí, eu preciso de dinheiro. Eu falei, meu coração disparou. Eu falei, rapaz, eu estou em obra agora. Ele falou, não, você não entendeu. Que horas eu posso passar aí para pegar o dinheiro? Vou crescer para cima de homem, né? Com toda a humildade do Senhor, meu amigo, eu não consigo te ajudar. A gente está em obra. A gente está em obra na igreja, eu não tenho como te ajudar. Porque eu vou pensar, primeiro, minha convicção, se eu der uma vez, vai dar dinheiro. Segundo, é dinheiro de Deus. Como é que eu vou dar para o bandido? Então, falando, não, você não entendeu. Se você não der, a igreja não vai mais abrir. Eu falei, meu amigo, eu não consigo te ajudar. Aí ele falou assim, pelo telefone, a igreja do Nazaré não vai mais abrir não. Ele comigo desligou. Meu coração, dia de culto, gente, de tarde, culto de noite. Eu peguei assim, irmãos, hoje não vai ter culto. Quase! Motivo de força maior. Doido para acabar a luz do bairro. Eu falei, Senhor, só hoje, acaba a luz. Vem, faz alguma coisa. Fui para a igreja. Imagina que é um teste para cardíaco. Fazia barulho de moto, eu falei, em tuas mãos entrego o meu espírito. Qualquer barulho de moto que fazia, eu falei, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ficava olhando, tá, eu tranquilo para começar o culto. Aí eu estava sentado assim, olhando para o altar. Aí minha esposa vem, fala assim comigo, entra em oração. Eu não sabia se eu olhava, se eu já ajoelhava direto, eu olhava para trás e vi que chegou um menino, assim, eu nunca olhei com maus olhos para ninguém, mas aquele dia não teve jeito. Chegou um menino lá, cabelo louro. Sabe aquele pessoal que parece que é do movimento? Cabelo louro, cheio de tatuagem, cordão. Eu falei, segura na mão. Já comecei, fui lá falar com ele, falei, bem-vindo. A perna, né? Tremendo, olhando assim para a cintura dele para ver se tinha alguma coisa ali. Falei com um obreiro só, fica de olho aí, porque está acontecendo isso. Gente, eu pregando aqui, ó. Não sei se o homem tem dificuldade para fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas naquele dia eu consegui pregar e orar ao mesmo tempo. Me guarda Jesus. E pregando e me guarda Jesus. Guarda a igreja de Jesus. Ele ia no banheiro. Irmãos, então vamos fechar os olhos, vamos orar um pouquinho. Assim, e ele pegou e foi embora. Eu acho que Deus mandou ele lá só para zoar com a minha cara. Eu vou fazer um medinho nele. Ele foi e voltou. E depois eu fiz contato com algumas pessoas. Eu falei, poxa, sempre ouvi falar que o tráfico era legal para a igreja. Na minha vez não é. Na minha vez não vai ser mais. Fiz contato. Aí o pessoal fez contato de alguém que já tinha passado por lá e foi. E aí eles voltaram com a mensagem para ele. E não é. Ele está se passando pelo chefe do tráfico. Ele deu o nome do chefe do tráfico. Quando eu falei, qual é o nome do chefe? É esse. Eu falei, é ele mesmo. Mas não era, ele estava se passando para poder arrancar dinheiro. Ele estava fazendo isso com todo mundo, com o comércio. E aí os caras do tráfico falaram assim, a gente vai pegar ele. Calma, eu estou nem segurando, velho. Se ele fizer de novo, pastor, fala com a gente, pode continuar fazendo a obra de Deus tranquilo. Qualquer coisa a gente vai pegar ele. Eu falei, só não fala que foi eu que pedi qualquer coisa. Eu vou ficar com a consciência pesada aí. Mas convicção, independente das consequências. Tinha uma convicção, não vou dar, não vou participar disso. Não sabia quem era, mas a nossa convicção, ela não pode mudar diante das situações que acontecem na nossa vida. Entenda, o pecado dos outros sempre vai parar diante do céu de Deus. Diante daqueles homens, daqueles 3 jovens, Nabucodonosor,
parou, não conseguia mais avançar. Tem gente aqui que não adora a sua estátua. Diante do meu posicionamento lá em Angra, aquele homem parou de extorquir dinheiro das pessoas se passando por outras pessoas. Muitas pessoas vão parar diante da nossa vida, vão parar de pecar diante do nosso posicionamento em Deus. Perto delas, as pessoas vão mudar, amém? Você crê nisso? Nós precisamos ter convicção. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e dizer isso? Eu vou ter convicção. Convicção de quem Deus é, convicção do que você acredita. Não pode mudar independente de qualquer coisa. Como ser um sacrifício vivo, terceiro, eu já caminho para o final. Se antecipe. Você precisa se antecipar. Nós precisamos nos antecipar ao inferno. Nós precisamos estar um passo à frente. Nabucodonosor falou com eles assim: ó, se vocês não se prostrarem e me adorarem, tem uma fornalha de fogo ali e eu vou lançar vocês lá dentro. Eu penso que Nabucodonosor chegou atrasado. Você quer me lançar no fogo, mas tem um fogo que queima muito mais aqui dentro de mim. Tem um fogo muito maior que não me deixa prostrar diante da sua estátua. O fogo do meu amor por Jesus é muito maior do que o fogo dessa fornalha. Eu não posso. Esse fogo ainda é nada perto do fogo que queima dentro de mim. Talvez entre os três, talvez eles estivessem até cantando: eu tenho fogo cerrado no meu peito, não me dá descanso. Eles se anteciparam. Talvez, eu penso, pela manhã eles oraram: Senhor, aumenta o fogo no meu coração. Quando chegou durante o dia, vou queimar você. Chegou atrasado, já estou sendo queimado por um fogo que nunca se apaga. Eu vou matar vocês. Chegou atrasado, eu já me apresentei como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Chegou atrasado. É por isso que se a gente em casa, antes de nós sairmos para a escola, para o trabalho, para qualquer lugar, colocarmos o nosso rosto no chão, nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, como diz a Bíblia, quando nós chegarmos em qualquer lugar, alguém tentar nos humilhar, chegou atrasado, rapaz. Já me humilhei diante de Deus. Você vai, entra na fila, já me humilhei. Você está tentando me humilhar? Chegou atrasado. Já me humilhei em casa diante de Deus. Está tentando me queimar? Chegou atrasado, já estou queimando. Está tentando me matar? Chegou atrasado, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A gente precisa se antecipar. É por isso que eles não tiveram medo do fogo, porque eles já tinham um fogo muito maior dentro deles. Se anteciparam ao inferno. Nós temos o costume de não sermos preventivos, sermos corretivos. Quando acontece algo que a gente agora vou orar para Deus mudar, não, eu oro antes, eu coloco o fogo antes. Se alguém quiser lançar na fornalha, eu já estou queimando há muito tempo, é o meu fogo que vai colocar fogo lá dentro. A gente precisa se antecipar, a gente precisa fazer antes, a gente precisa viver antes, porque quando qualquer coisa no inferno se levantar, a gente já está vivendo a palavra, não vai nem fazer cócegas na gente. Vai te humilhar. Você viu? Esse cara está falando, está tentando te humilhar. Isso aí não é nada, eu mesmo me humilhei em casa diante de Deus. Isso aí não é nada. Ele falou que você não é nada. Falei a mesma coisa para Deus hoje. Você tem uma queimação do alto. Deus usou a sua boca, mula, para falar comigo. Falou que você não é nada, você não é ninguém. Foi o que eu falei hoje na minha oração diante de Deus. Olha que confirmação, eu não sou nada sem Deus. Isso é se antecipar. Isso é viver à frente, porque o inferno virá, mas esses homens, esses jovens, já tinham um fogo queimando dentro deles. Já tinham um fogo queimando dentro deles. Se antecipe vivendo a palavra de Deus. Se antecipe praticando a palavra de Deus. Quando o inferno vier, já vai chegar atrasado. Vou te matar. Chegou atrasado. Já não vivo mais eu. Vou te humilhar, já me humilhei. Não precisa gastar sua energia. Vou colocar fogo, já estou queimando. Chegou atrasado de novo. Nós precisamos nos antecipar. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e declarar sobre você: eu vou me antecipar. Eu vou queimar mais do que a fornalha. Mas o ato mais poderoso desse texto não é o livramento de Deus. Não é o anjo ter descido lá e entrado
dentro da fornalha, livrar daqueles homens de serem consumidos pelo fogo. Porque para Deus fazer milagre é simples. O ato mais poderoso desse Deus é 3 jovens se manterem fiéis, mesmo diante de uma ameaça de morte. Porque milagre para Deus é fácil, fidelidade para o homem é sacrifício. Se manter fiel a Deus é sacrifício. E o desejo deles era, acima de qualquer coisa, glorificar o nome de Deus. Então hoje, eu preciso decidir, eu quero me apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu preciso ser sempre fiel. Eu preciso ter a minha convicção firmada no Senhor. Eu preciso viver antecipado, nem antecipar as situações. Porque é nesse lugar de sacrifício, está com a sua Bíblia aberta aí, versículo 25. É nesse lugar de sacrifício vivo, versículo 25 diz assim: mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. É nesse lugar de sacrifício que eu vou estar mais perto de Deus. Ninguém daquela geração esteve tão perto de uma manifestação de Deus quanto esses 3 homens, de andar lado a lado com Deus. De quem não é crente ou cristão ou acreditava em Deus, vê, esses caras estão andando com Deus. Eu joguei 3 lá dentro, estou vendo 4, e o aspecto do quarto é igual ao Filho dos deuses. Quando a gente se coloca no lugar de sacrifício vivo, a gente vai para um lugar de proximidade com Deus que ninguém nunca experimentou. A gente vai para um lugar de proximidade com Deus que nem a gente mesmo nunca experimentou. Quando eu me coloco no lugar, eu vou me apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estarei mais perto do Senhor do que eu nunca estive na minha vida inteira. Eu preciso viver nesse lugar de sacrifício vivo. É nesse lugar que eu me aproximo de Deus como nunca antes. Versículo 28, nesse lugar de sacrifício vivo, versículo 28, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar ao Deus que não era o Deus deles. Porquanto faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que não possa livrar como eles. Quando eu me coloco no lugar de sacrifício vivo, você vai glorificar a Deus e as pessoas vão conhecer Deus através disso. A sua família vai conhecer Deus através disso. Os seus amigos vão conhecer Deus através disso. Quando a gente volta no começo do capítulo, quando eles falam: a gente não vai se dobrar. Ah é? Vou aumentar 7 vezes a fornalha e quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Eles se mantêm como um sacrifício vivo. E aí Nabucodonosor fala: poxa, não tem Deus como eu. O mesmo cara que blasfemou agora falou que é proibido blasfemar. O mesmo cara que falou: não tem Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Agora falou: não tem Deus que livra como Deus deles. Olha como é que livra. Por quê? Porque eles estiveram na posição de se manter como um sacrifício vivo. Quando eu me coloco nessa posição, o nome de Deus vai ser glorificado. Nabucodonosor glorificou o nome de Deus. Bendito seja o Deus deles. Não há Deus como Ele. Não há Deus que possa livrar como o Deus deles. Olha, um ímpio, alguém que não acreditava em Deus, agora está glorificando o nome de Deus por causa de 3 jovens que se mantiveram como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ainda ele passa o decreto: quem falar mal desse Deus vai ser despedaçado e a sua casa vai ser transformada em ruína. Por um posicionamento. Eu me mantenho como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu me achego a Deus e eu glorifico o nome de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de nos colocarmos nesse lugar. Eu quero me apresentar a Deus como um sacrifício vivo.
Eu quero me apresentar a Deus como um sacrifício para glorificar o nome de Deus. Eu não tenho dúvida que daqui por diante a nossa família vai passar a glorificar o nome de Deus por causa da nossa vida. A nossa família será alcançada por causa do nosso posicionamento de sacrifício. Os nossos amigos serão alcançados por causa do nosso posicionamento de sacrifício. Será fácil? Não. É impossível? Também não. 3 homens, é a minoria, diante de uma juventude enorme em todo o Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro, que nós sejamos essa minoria que se mantém dispostos a sacrificar para ser fiel a Deus, a sacrificar, a se apresentar a Deus como um sacrifício vivo para glorificar o nome do Senhor. Eu quero ser esse sacrifício. Você deseja? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos apresentar a nossa vida ao Senhor. Estão chamando para orar? Tá? Se você quiser hoje fazer esse voto diante de Deus, Senhor, eu quero, a partir de hoje, eu quero me apresentar como um sacrifício vivo diante do Senhor. Eu quero te convidar a vir ao altar. O altar é um lugar de sacrifício.